Você acorda antes do sol nascer, pega ônibus lotado, trabalha até o corpo gritar por descanso, volta para casa exausto. E no fim do mês, quando você olha para o saldo da conta, bate aquela sensação. Para onde foi tudo? Você trabalha dobrado, triplica o esforço, pega mais um bico, aceita hora extra, faz de tudo. Mas o dinheiro continua sumindo como água escorrendo entre os dedos. E aí você pensa, se eu ganhasse mais, se eu trabalhasse mais, se eu me esforçasse mais... Bom, mas e se eu te dissesse que trabalhar mais é exatamente o que está te afundando? Que o verdadeiro problema não é o quanto você ganha, mas um erro invisível que controla cada decisão sua sem que você perceba? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar o que ninguém tem coragem de falar sobre dinheiro quando você ganha pouco. E como escapar dessa armadilha antes que ela te engula de vez. Pensa comigo. Imagina o balde furado. Você enche ele com suor, com horas extras, com trabalho aos sábados e domingos. A água sobe. Por alguns dias você respira aliviado, olha para o saldo e pensa, dessa vez vai dar. Mas quando você pisca, o balde está vazio de novo. Onde foi parar a água? Nas goteiras invisíveis, na parcela do celular que era só R$ 99, na cerveja para relaxar porque eu mereço depois de uma semana assim, no presente para os filhos para compensar o tempo que você não consegue dar, no boleto atrasado que vira juros, que vira dívida maior, que vira um buraco que parece não ter fundo. Como diz aquele ditado que a nossa avó repetia, dinheiro não aceita desaforo. Ele não fica onde é maltratado, ele foge. E o pior de tudo, quanto mais você ganha, mais desaforos você permite, porque acha que agora aguenta, que agora dá para esticar um pouco mais. Mas não dá, nunca dá. Deixa eu te contar a história do Marcos. 42 anos, 2 filhos no ensino fundamental, esposa que cuida da casa e faz costura para ajudar nas despesas. Ele é motorista de aplicativo de dia, faz frete com a Saveiro à noite, trabalha 14, 15 horas por dia. Quando eu perguntei por que ele se mata tanto, ele me olhou com os olhos vermelhos de cansaço e disse, se eu parar, eles passam fome. Todo mês, ele entrava em casa com 4.500, às vezes R$ 5.000 na mão boa. Mas no dia 10, já estava devendo o aluguel. No dia 20, o cartão estourado. No fim do mês, ele pedia adiantamento para o app para comprar leite para as crianças. Ele chorou na minha frente contando isso, porque o que doía mais não era a falta de dinheiro. Era olhar para os filhos e sentir que todo aquele esforço, todo aquele sacrifício, todo aquele sangue e suor não estava mudando absolutamente nada. Marcos é o retrato de milhares de pais e mães que acordam antes do sol e dormem depois da lua, e ainda assim se sentem fracassados. Warren Buffett, o homem que transformou migalhas em bilhões, disse uma frase que corta como faca. Se você compra coisas que não precisa, logo terá de vender coisas que precisa. Marcos comprava alívio temporário. Uma pizza no fim de semana para a família sorrir. Uma roupa nova para não se sentir menos que os outros. Um brinquedo para a criança não chorar. E no processo, ele estava vendendo o futuro da família sem perceber. Porque cada compra dessas era um tijolo a menos na casa que ele nunca ia conseguir construir. Era um mês a mais preso na rodinha. Era mais um ano trabalhando até cair, sem ver a luz no fim do túnel. O erro invisível não é o salário baixo, não é a falta de oportunidade, não é nem a situação do país, embora tudo isso pese e seja real. O erro invisível é a mentalidade de escassez programada que transforma toda a renda em consumo imediato, em vez de transformar em semente de liberdade. Pouca gente entende isso, mas os que entendem mudam de vida. A maioria ignora esse detalhe e por isso continua presa no mesmo ciclo vicioso. Trabalhar para gastar, para esquecer que está trabalhando demais, para trabalhar mais ainda, para gastar mais, num loop infinito que nunca leva a lugar nenhum.
A virada acontece quando você para de ver o dinheiro como recompensa pelo sofrimento e começa a ver como ferramenta de liberdade. Como um jardineiro que planta uma semente minúscula hoje, molha ela todo dia com paciência e anos depois colhe sombra, fruto e tranquilidade. A Bíblia, em Provérbios 10:4, já dizia há milhares de anos: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Mas diligência não é só trabalhar mais, é trabalhar com direção. É separar o futuro antes de consumir o presente. Agora deixa eu te contar sobre a Larissa, 24 anos, formada em administração, salário de R$ 800 CLT. Morando com os pais, mas se sentindo sufocada, presa, sem conseguir dar o próximo passo. Ela me disse: eu estudei, eu me mato de trabalhar, porque eu ainda não consigo sair do lugar. Então ela começou a fazer uma coisa simples, mas que quase ninguém faz. Separou R$ 150 por mês, 5% do salário, antes de pagar qualquer conta. Antes do aluguel que ela dava para os pais, antes do cartão, antes de tudo. Colocou num investimento simples, daqueles que qualquer pessoa com CPF consegue abrir. No começo parecia nada, parecia ridículo até. R$ 150 vão mudar o quê? Ela pensava. Mas ela não parou, manteve a disciplina. E em 18 meses, com aportes consistentes e os juros compostos trabalhando a favor dela, aquilo virou R$ 4.200. Hoje, ela já tem reserva de emergência de 6 meses e está investindo 15% do salário. Não é milionária, não está morando numa mansão, mas pela primeira vez na vida ela sente que o dinheiro está do lado dela, não contra ela. Pela primeira vez ela olha para o futuro e não vê só medo. Já existem pessoas comuns aplicando isso, pessoas que ganham pouco, que vieram de onde você veio, que lutam as mesmas lutas. E estão tendo resultados reais. Não é mágica, não é sorte, não é herança de família rica, é decisão, é direção, é entender que você não precisa esperar o salário dobrar para começar. Você precisa começar com o que tem, hoje, agora, nesse exato momento. O que poucas pessoas percebem é que existe um jeito simples de dar o primeiro passo, mesmo com pouco dinheiro. Primeiro, anote tudo que entra e tudo que sai. Vai doer. Vai ser constrangedor olhar para aqueles gastos e pensar: como eu gastei isso? Mas é esse incômodo que ilumina o escuro, que mostra onde está o furo do balde. Segundo, separe 10% antes de qualquer coisa, nem que seja R$ 30, nem que seja 50. Coloca num lugar que você não toca fácil, de preferência investido em algo que cresce sozinho, que trabalha para você enquanto você dorme. Terceiro, pare de compensar o cansaço com consumo. A cerveja não apaga a frustração, só adia. A roupa nova não cura a baixa autoestima, só esconde por uns dias. O verdadeiro descanso vem quando você olha para o futuro e sabe que está construindo algo sólido. Você não nasceu para viver correndo atrás do dinheiro. Para chegar aos 60, 65 anos, exausto, quebrado, contando moedas para pagar remédio. Você nasceu para construir algo que te dê paz, para acordar e saber que, aconteça o que acontecer, sua família está protegida, para olhar para os seus filhos e pensar: eu fiz diferente, eu quebrei o ciclo que me aprisionou a vida inteira, porque no fim das contas não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter escolha. É sobre poder dizer não quando você quer dizer não. É sobre poder dizer sim para aquilo que realmente importa, sem medo do amanhã bater na porta cobrando a conta. Riqueza de verdade não é o carro na garagem nem a viagem para os Estados Unidos. É acordar sem aquele nó na garganta pensando: como vou pagar tudo isso? É deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que mesmo se o mundo desabar amanhã, você tem um chão firme embaixo dos pés. E sabe o mais bonito disso tudo? Você não precisa esperar permissão de ninguém.
Não precisa esperar o salário aumentar, o chefe te reconhecer, a sorte finalmente bater na sua porta. Você só precisa decidir, agora, nesse exato segundo, que o erro invisível não manda mais em você. Então faz o seguinte: pega o celular, o papel, o que tiver na mão agora. Anota quanto entrou esse mês, quanto saiu, sem julgamento. Só a verdade nua e crua. Depois separa, nem que seja R$ 20, R$ 30, e coloca num lugar que ninguém toca. É o seu primeiro tijolo. É você dizendo para o seu futuro: eu chego aí, eu não desisto, eu vou construir isso tijolo por tijolo, mesmo que demore anos. Se você sentiu essa faísca acender enquanto ouvia isso, se sentiu aquele aperto no peito virar um fogo quieto de vontade, então deixa seu like aqui embaixo para confirmar para você mesmo que você está pronto. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar te mostrando o caminho, passo a passo, sem enrolação, sem promessa vazia, olhando direto para a realidade de quem vive com pouco, mas quer construir muito. E comenta aqui embaixo, qual é o erro invisível que você identificou na sua vida depois desse vídeo. Eu leio todos os comentários e talvez sua história seja o próximo vídeo. Você não está atrasado, você só estava cego para o erro invisível. Agora você enxerga. Então respira fundo, olha para o espelho amanhã de manhã e fala para si mesmo: hoje eu começo, porque o futuro financeiro não se espera, ele se constrói. R$ 1 de cada vez, uma decisão de cada vez, uma vida de cada vez. Eu acredito em você, mais do que você imagina. Até o próximo vídeo. Vai lá, começa agora. O erro invisível perde quando é visto. Você já viu, agora constrói.